Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco nesta noite. Vamos ler as Escrituras. Vamos ler as Escrituras. Vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia. No livro de Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2. Livro de Colossenses. Aleluia. Aleluia. Colossenses, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4 a seguir até o 9. Nessa noite eu quero falar sobre a deidade não está no céu. Glória a Deus. Colossenses 2, verso 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Amém? E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Oh, Deus. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra e pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, porque somente o Senhor é que pode abri-la para nós. Nós podemos lê-la, nós podemos tomar e lê-la com os nossos olhos, com os nossos lábios, mas é somente o Senhor que pode abrir, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Que as bênçãos do Senhor que estão nesta palavra, prometida para a igreja, deste último dia, possa nos ajudar, possa nos abençoar, possa nos libertar, possa trazer ao conhecimento de Cristo, a varão perfeito, em nossas vidas e em nossas almas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem. É um assunto muito importante para quem tem revelação, para quem tem compreensão. Esta compreensão que eu estou dizendo não é uma habilidade que você possa ter. Estou falando da graça de Deus que, por misericórdia, abriu o seu entendimento. Então, esse assunto, para quem tem revelação, para quem tem o entendimento aberto de Deus,
é fácil de ser compreendido. Porque a revelação de Cristo para a igreja é Deus nela. E sendo que é Deus nela, é a esperança da glória. Meu irmão, você está preocupado com alguma coisa? Hã? Eu vejo o senhor incomodado, levantando toda hora. Estou olhando fora aqui. Não precisa preocupar não, senão você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção. Aleluia. Então, a deidade fala da divindade. A deidade fala da vida de Cristo, não mais em um homem. Não mais em um homem que viveu na terra, chamado Jesus Cristo. Porque nele habita, não é que habitava. A escritura que nós lemos diz, porque nele habita, sempre presente. Amém, irmãos? A plenitude habita em Jesus Cristo. Mas quando ele viveu na terra, toda a plenitude habitava nele. Presta atenção nas minhas expressões, na minha posição. Quando ele viveu na terra, toda a plenitude habitava nele. Ele vivia a vida de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Observe que quando ele voltou para Deus, quando ele voltou para o seu estado que ele antes vivia, toda a plenitude habita nele. Amém? Habita nele. Então, observe que essa deidade que habitou em Jesus, quando Jesus estava aqui num corpo de carne, ele estava sendo um exemplo para todos nós, pela vida em que ele viveu. Porque a vida de Deus que um homem deveria viver, perdeu lá no Éden. O primeiro Adão. Adão vivia a vida de Deus. Mas Adão deixou que essa vida fosse tirada. E que outra vida, que não era para viver, agora havia entrado uma vida para morrer. Então, esse segundo Adão, Jesus Cristo, o próprio Deus, vindo na terra na forma humana, deixando o seu esplendor celestial, a sua dimensão, veio até os lugares mais baixos da terra, se tornando um de nós. Deixando aquele estado e vindo para o nosso estado. Deus conviveu num estado de homens em queda, que não podia obedecer a palavra 100%, que não podia obedecer a Deus a palavra em plenitude. Mas ele vindo ao mundo na forma humana, ele viveu a vida de Deus. Amém, irmãos? Amém. Ele viveu aquela vida que Deus queria que o homem vivesse. Ele viveu única e reservadamente apenas para Deus. Viveu para Deus. Sendo o próprio Deus, limitou-se a si mesmo. E sendo obediente até a morte.
Então observamos que aquela deidade, aquela vida, porque deidade representa vida, deidade quer dizer vida. Aquela deidade estava vivendo num corpo na terra, cumprindo toda a palavra e vivendo toda a palavra. Nenhum homem podia viver uma vida que Adão tinha vivido antes da queda. Nenhum homem podia viver. Mas Jesus veio. E Jesus viveu aquela vida que Deus procurava que o homem vivesse. E Jesus viveu aquela vida. Uma vida separada. Uma vida de retidão. Uma vida de obediência. Uma vida de oração. Uma vida de jejum. Uma vida de consagração. Uma vida de compaixão sobre as outras pessoas. Uma vida que ele não viveu para si, mas viveu para os outros. Ele viveu uma vida de obediência, não fazendo nenhuma vontade humana e nenhuma vontade de ninguém, mas apenas fazendo a vontade do Pai. Amém. Esta era a vida que ele estava buscando no homem. Mas nenhum homem podia viver a vida que Deus queria que o homem vivesse. Então Deus se fez carne. Deus se fez carne e emanou-se entre nós na pessoa de Jesus Cristo. Então observe que Jesus estava vivendo uma vida pela qual era a vida de Deus. Além de toda a plenitude da divindade que estava habitando nele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele disse que esta vida, não toda ela, mas ele disse que parte, porção dessa vida nós também poderíamos viver. Porção dessa vida. Ele disse que porção daquela vida, vida fala de ação, vida fala de atitude, vida fala de comportamento. Ele disse que aquela vida que ele viveu, uma vida de retidão, uma vida de comportamento, uma vida de obediência, uma vida de sinais e maravilhas, ele disse que nós também poderíamos viver. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Ele disse que nós também poderíamos viver. Assim como eu vivo, vós também vivereis. Aleluia. Obrigado. A vida que eu vivo, disse Paulo, agora, nessa carne, vive, mas não eu mais, mas Cristo vive em mim. Amém. Ele estava falando que parte da vida de Jesus habitava nele, não toda a plenitude, porque toda a plenitude habitou corporalmente em um homem chamado Jesus Cristo. Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Amém, irmãos? Amém. Mas Deus estava em nós, está em nós, distribuído, dividido. Em Jesus, Deus não se dividiu, mas em nós Ele se divide. Amém, irmãos? Amém. Ele foi repartido como no dia de Pentecoste, quando Ele desceu, aquela grande coluna de fogo se repartiu, se dividiu em pequenas colunas de fogo e encheu a todos que estavam naquela casa. Amém, irmão?
Glória a Deus. Deus então dividiu-se a si mesmo para estar na igreja. Amém, irmãos? Amém. Para estar na igreja. E Cristo na igreja é a única esperança que nós temos. Aleluia. Cristo em mim, Cristo em vós, Cristo em nós é a única esperança que nós temos. Glória. Porque Ele mesmo disse, através do seu apóstolo, eu acho que foi Paulo ou foi o Tiago, que disse que sem o Espírito de Cristo nós não somos reconhecidos, sem o Espírito de Cristo nós não somos identificados, sem o Espírito de Cristo nós não somos dele. Paulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe que aquela vida que ele viveu, é possível que nós vivamos. Aquela vida que ele viveu, é possível que eu viva, é possível que você viva. Amém, irmãos? É possível. Assim como a perfeição, ele disse que nós tínhamos que ser perfeito, porque também era perfeito o Pai que habitava nos céus. Então Deus quer a nossa perfeição. E Ele dá algo a nós, e Ele permite que nós sejamos perfeitos, fazendo com que nós possamos entrar santuário adentro, véu adentro, e possamos estar cobertos com o sangue dele. Você não pode aqui fora ser perfeito sem esse manto, sem essa cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo. E Ele quer a nossa perfeição, Ele quer que nós sejamos perfeitos, mas Ele dá algo a nós muito importante, porque aquele sangue criativo que foi criado ali no ventre de Maria, que é o sangue de Deus, permite que aquela partícula, que aquela molécula possa vir para nós outra vez, e possamos ser perfeitos diante de Deus. Glória. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Veja, então toda a plenitude da divindade habitou e habita em Jesus. Quando fala habitou, fala da vida em que ele viveu. Ele viveu a vida de Deus. Em outras palavras, a vida de Deus emanou através de Jesus Cristo. Amém. E quando ele volta para Deus, eternamente habita nele. Amém, irmãos? Porque Ele é Deus. Amém. Deidade fala de Deus. Deidade fala de vida. Deidade fala da divindade. Mas falando ou tratando-se da deidade de Jesus Cristo para a igreja, na igreja, isso significa vida. Amém, irmãos? Amém. Quem está entendendo? Amém. Vou repetir novamente para que os irmãos entendam. E os que vão ouvir pela internet, vão ouvir pela rádio, vão ouvir pelo YouTube. Deidade fala da divindade, trata-se da divindade. Mas falando ou tratando-se da deidade de Jesus Cristo na igreja, para a igreja, isto significa vida. Amém? Amém. Significa vida. Significa vida. Isto quer dizer que Deus proporcionou a mim, proporcionou a você, que nós pudéssemos participar tanto da sua natureza divina, como ter parte dele também. Amém? Já pensou isso? Você já parou para pensar que Deus permite que nós façamos parte da sua natureza divina? Aleluia. Amém, irmão? Amém. Fazer parte da natureza divina de Jesus Cristo? Isso não te torna divino. Isso não te torna Deus. Mas tornamos filhos e filhas de Deus. Amém. Que clama, Abba Pai. Então observe que Deus permite que parte de sua vida
Não toda a sua vida, porque toda a sua vida está em um homem chamado Jesus Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso que Jesus é Deus. Amém, irmão? Amém. Por isso que Jesus é Deus. Então, aplicando-se a deidade, a divindade, tratando-se da deidade na igreja, da vida de Jesus Cristo para a igreja, isso significa vida. Vida. Quem está entendendo, irmão? Amém. A vida. 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 Antes era Deus sobre nós, depois Deus conosco, agora Deus na igreja. Era Deus vivendo sobre nós na coluna de fogo. Aí depois foi Deus vivendo entre nós, num corpo de carne chamado Jesus Cristo. Agora já é Deus em nós, amém, irmãos? Deus vivendo na igreja, através do seu Espírito, batizando um povo, batizando um corpo, amém, irmãos? Para fazer parte da sua vida. Deus deu a sua vida para que nós pudéssemos fazer parte da vida dele. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Então observe bem que Deus não habitava em parte em Jesus. Não havia uma parte de Deus em Jesus. Não. Toda a plenitude de Deus habitava nele. Não havia uma porção de Deus em Jesus. Toda a porção de Deus estava nele. Mas a nós, a igreja, foi confiado uma porção. Foi confiado a mim e a você uma porção. E Deus até quer que você peça por isso. Amém, irmãos? E Deus até quer que você peça por isso. Jesus mesmo disse que nós deveríamos pedir por isso. Pedir pelo quê, pastor? Pedir pela vida dele. Amém. Qual é a vida de Deus, pastor? O Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo é vida. Ele até quer que nós peçamos por isso, que nós rogamos por isso. Ele disse isso, que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, damos boas dádivas. Qual é o pai que quando um filho pede um pão, lhe dá uma pedra? Quando pede um peixe, lhe dá uma cobra? Ele disse, se vós, sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus, vos dará o Espírito Santo para aquele que... Deus quer que nós peçamos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Deus quer que nós peçamos. E o reino de Deus é Ele mesmo habitando dentro de nós. É Deus vindo para reinar. É Deus vindo para tomar controle. É Deus vindo para tomar controle da situação. É Deus vindo para acalmar a tempestade. Amém, irmãos? É Deus mesmo para controlar as aflições. É Deus mesmo para nos dar o repouso, a saúde. É Deus mesmo vindo, rogando pelo seu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Porque antes que possa haver um reino na terra, onde habita a justiça, onde Deus reinará com seu povo, antes que venha esse reino de Deus mesmo num corpo de carne glorificado na terra, antes desse reino, tem que vir um reino espiritual, onde Deus vive e reina na sua vida. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? E esse reino é um domínio, é um reino espiritual, é um reino vindo aos nossos corações. É o reino de Deus, Deus reinando na igreja. Amém, irmãos? Então, quando você vê pessoas que não permitem que Deus reine na sua vida, quando você vê pessoas que não permitem que Deus seja o dono, o reino de sua vida, pode ter certeza que outra coisa está reinando nela. Outro espírito está dominando ela. Outro espírito está dominando ele. Quem está entendendo?
Então não habitava uma parte de Deus em Jesus. Toda a plenitude habitou corporalmente em Jesus Cristo. Agora, coube à igreja obter uma parte, uma porção dele em nossas vidas. Amém? Amém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é o maior privilégio, irmão, que nós podemos ter. Você sabia disso? É o penhor da vida eterna. É o Espírito Santo. Você sabia disso? É o maior privilégio que tem. É fazer parte da vida eterna. E Deus nos deu o penhor dessa salvação, que é o Espírito Santo, que deve estar sempre clamando: Abba, Pai. É o penhor. Não há nenhuma esperança para o mundo, para o homem, para a igreja, para o pai, para a mãe, para o filho, para a esposa, para o marido. Não há nenhuma esperança fora do batismo do Espírito Santo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Fora disso não tem esperança nenhuma. As pessoas estão colocando suas esperanças em outras coisas. Colocando sua esperança na tecnologia, colocando sua esperança na ciência, colocando sua esperança em homens, em igrejas, em ministros, em pastores, em bispos, em papas, em governos. Mas nenhuma esperança há para o mundo a não ser Cristo dentro da igreja. E outra coisa que eu vou dizer para você: não há esperança para o homem crendo em Deus acima de nós. Não há esperança para o homem crendo que Deus estava em Jesus. Só há esperança de Deus no homem, ele tendo Deus nele. Amém, irmãos? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia! Não há esperança para mim crendo que Ele está acima de mim. Não há esperança para mim sabendo que Ele esteve em Jesus. Só há esperança para mim, a esperança da glória, tendo Ele dentro de mim. Porque Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. Amém. Obrigado. Aleluia. Não basta saber que Deus está acima nas alturas. Não basta saber que Jesus foi o seu Filho. Basta ter Ele dentro de nós. Isso é o que fará a diferença. Isso trará o rapto para nós. Isso fará a transformação. Isso trará a transformação. Isso fará com que nós alçamos voos e entramos véu adentro, entramos céu adentro para encontrar o Senhor. Amém. O Espírito Santo é a única fórmula. O Espírito Santo é a única maneira. E Deus deu esta oportunidade de fazer parte da sua vida. Amém, irmão? A vida, deidade de Deus em nossa vida. Vê? Esse foi o maior desejo de Deus, querer fazer parte das nossas vidas. Amém? O homem nunca quis fazer parte da vida de Deus. O homem anda correndo disso. O homem anda rejeitando isso. As pessoas andam rejeitando fazer parte da vida de Deus. E Deus sempre desejando, anseiando, buscando fazer parte da vida dos homens. Amém, irmão? Fazer parte da vida dos homens. Foi isso que Deus desejava, fazer parte das nossas vidas, fazer parte da minha vida, amém, da sua vida. E Ele disse: eu estarei convosco até mesmo por amém? Vamos ler as Escrituras, para nós termos aqui algo nesse sentido. Quero que os irmãos observem no livro de São João, capítulo 14. Olha para você ver, São João 14, versículo 17, é muito conhecida essa escritura. Observe que ele diz o seguinte: o Espírito
de verdade ou o Espírito da verdade. Olha só, o Espírito é Deus, amém, irmãos? Amém. O Espírito é vida. Vida. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? A eternidade estava vivendo em quem? Estava em Jesus. E quando alguém dizia assim, eu conheço Jesus, não quer dizer onde ele mora, ou o que ele faz. Ah, ele é carpinteiro, ele mora em Galiléia. Não. Quando fala, eu conheço Jesus, está falando da vida que ele vivia. Amém, irmãos? Amém. Da vida. Quando alguém diz, eu conheço João, eu conheço bem Maria, está falando da vida que ele vive. Quem entendeu, irmãos? Amém. Eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Quando se fala, eu conheço Beltrano, não é o CEP dele, não é a rua que ele mora, o endereço. Conheço é vida, amém? Por isso que o profeta diz, conhecê-lo é vida. Amém. E não conhecer a Bíblia de capa a capa, citar capítulo, citar versículo, mas conhecê-lo é vida. Aleluia. Oh, olha o 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Olha o 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Amém. Que tipo de vida ele está falando? Qual tipo de vida que ele disse que a igreja viveria? Amém? Amém. Vida de retidão. Você acha que foi fácil para Josué? Quando Deus falou para ele, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E agora Jesus falando para a igreja, assim como eu vivi, vocês também viverão. Aí Pedro, mais Filipe, mais João, puxa vida, eu vou dizer, viu? Viver a vida que ele viveu, como nós vamos fazer isso? Não. O Espírito de verdade que o mundo não vê, não conhece, vai estar em vocês, amém? Que está habitando convosco, que estará em vós. Amém. Vocês não viverão por conta própria, não será vocês, será eu vivendo através de vocês. Amém, amém, irmãos? Amém. E eles falam, Jesus Cristo está querendo dizer o seguinte, vocês não dão conta, mas eu vivendo com vocês, vocês darão conta. Amém. Porque nós não damos conta disso, irmãos. Você não dá conta. Você não dá conta. Nós não damos conta. Verdade. Se nós dessemos conta, não precisaríamos de nós vir à igreja. Não precisaríamos aceitá-lo. Se nós dessemos conta, Jesus não precisaria vir. Mandava ele um anjo para fazer o trabalho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Olha o hit. Naquele dia, que dia? No dia em que isso acontecer. No dia em que isso acontecer. Aí, irmãos, presta atenção, porque ali no Pentecostes, ali no cenáculo, teve um batismo coletivo. Ali teve um batismo coletivo, uma experiência coletiva. Assim como teve na casa de Cornélio. Ali teve uma experiência coletiva. Mas naquele dia, isto é uma experiência individual, amém, irmãos? Amém. É uma experiência individual entre você e Deus. Amém. Quando isso acontecer, quando fala naquele dia, não é o dia da semana, não é o dia do mês, o ano. Naquele dia, quer dizer, quando isto acontecer, amém, irmãos? Amém. Quando isto acontecer, no 20, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Amém? Aí Jesus vai mostrar para nós por que ele disse que o Pai habitava nele. No 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém, irmãos? Estão entendendo?
Vejam bem, a manifestação de Deus nas nossas vidas é formada de acordo com os seus mandamentos. É de acordo com a sua palavra. Amém, irmãos? Porque aquele que me ama, ele não disse que tem, ele disse que guarda os seus mandamentos. Eu amo Jesus e tenho a Bíblia. Não, Jesus não disse para você ter Bíblia. Você disse para guardar ela. Amém, irmãos? Guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos é vida. Amém, irmãos? É vida. Graças a Deus. Seus mandamentos é vida. Agora eu quero que os irmãos observem bem isso aqui, porque o tema que foi dado, temos alguns minutos ainda, o tema que foi dado é: a deidade não está no céu. Aí as pessoas vão dizer assim: puxa vida, que negócio é esse? A deidade não está no céu. Jesus não subiu ao céu? Jesus não foi recebido acima nas alturas? Jesus não assentou à destra do Pai? E como que a deidade não está no céu? E como que a deidade não está no céu? Quando se fala da deidade não está no céu, está falando da vida que ele viveu. A vida. Mas qual foi a vida que estava nele? O Espírito Santo. O Espírito Santo voltou para a terra. Voltou para a igreja. A massa, o corpo, a massa corpórea, aquele corpo que subiu glorificado, está ali fazendo intercessões. Amém, irmãos? Aquele corpo não está ali um boneco ali parado, sem vida, não. Não, ele está ali fazendo intercessões. Ele está ali fazendo intercessões naquele corpo glorificado. Mas alguém poderia pensar assim: mas como? Como que Jesus está lá, o corpo, e a vida, que é o Espírito Santo que está no corpo, vem para a terra? Jesus também poderia explicar. Você pode me explicar? O Filho do Homem que desceu do céu também está no céu? Amém, irmãos? E olha o Filho do Homem diante de você aí. Amém, irmãos? Então observa que o Espírito, a deidade não está no céu, a deidade está na terra. Mas em que lugar na terra? A deidade está na igreja. Amém, irmãos? Porque a igreja agora é o corpo de Jesus Cristo. A vida de Deus esteve num corpo chamado Jesus Cristo. Esta vida agora tem que estar num corpo cuja cabeça é Jesus Cristo. Então esta vida tem que estar num corpo. E este corpo possui vários membros. Esses membros compõem o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Amém. E então esta igreja, para formar esse corpo, é batizada por um Espírito. Amém. Então a deidade de Jesus Cristo, não estando no céu, não está em qualquer pessoa. Está na igreja, que faz parte do corpo de Cristo. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Então observe que se o Espírito, preste atenção, que se o Espírito Santo, que é Deus, habitou num corpo e em toda a plenitude estava em Jesus, plenitude quer dizer tudo. Em Jesus estava todo o poder, em Jesus estava todo o conhecimento, em Jesus estava tudo. E se todo o poder que estava em Jesus agora está dividido em porção para a igreja, irmão, quando Deus estava em Cristo, Jesus era o homem mais poderoso da terra. Agora Cristo na igreja era o povo mais poderoso da terra. Graças a Deus. Ela é o povo mais poderoso que existe na terra. Porque Deus nos deu poder até mesmo para pegar em serpentes. Deu poder para expulsar demônios. Deu poder para curar os enfermos.
as obras que eu faço, vós também as fareis, até maiores do que estas, porque vou para o Pai. Santo Deus. Então Satanás não está acima de nós, está debaixo dos nossos pés. Oh Deus. Satanás não está acima de nós, está debaixo dos nossos pés. Está debaixo dos nossos pés. Por quê, pastor? Porque esta igreja tem o poder de Deus nela. Oh glória. Ela é poderosa. Amém. Observe o que o irmão Leandro diz na mensagem: Deus aperfeiçoando a sua igreja. Observe para vocês verem. Veja. E como somos trazidos perante Ele? Através do sangue. Então você entra na deidade. Lembra quando eu falei que o sangue de Jesus Cristo foi o sangue criativo de Deus? Se tornando sangue de Deus? Ali estava. Deus entrou na célula sanguínea, que é a vida de Deus. Quer entender, irmãos? E aquela vida entrou no corpo. E Ele prometeu que esta mesma vida que entrou pela célula de sangue voltaria para a igreja. Amém, irmãos? Amém. E aí Ele diz: então, quando esse sangue vem, então você entra na deidade. Aleluia. Você toma e torna-se parte. Você está consolidado. Parágrafo 17. Vamos pensar em Deus se envolvendo a seu redor agora. Nós vamos aumentar isto bilhões de vezes através da célula sanguínea. E ali Deus, nesta célula sanguínea, se envolveu e se cobriu com essa célula sanguínea e veio para redimir o homem à vida. Aleluia! Ali, quando aquela célula sanguínea se desdobrou, rompeu, expandiu e trouxe o corpo de Jesus Cristo, o próprio Jeová habitou nele, que através da ruptura daquele sangue, daquela célula sanguínea no Calvário, pôde trazer filhos e filhas a si mesmo. Naquela célula sanguínea, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e nos tornamos parte de Deus. Amém? Amém? É isto que deixa Satanás com raiva. É isto que o sacode. Quando a igreja de Jesus Cristo souber quem ela é, irmão, você diz: eu sei que não há nada impossível para Deus. Ele disse que não há nada impossível para você também. Isso muda o assunto, não muda? Não há nada impossível para Deus. E se Deus está em você, Ele disse que não há nada impossível para você também. Seja o que for que você desejar, quando você orar, creia e você receberá o teu. Amém, irmão? Deus não deu poder nem para anjos serem chamados filhos e filhas de Deus. Deu poder foi para nós, deu poder foi para mim e para você. Aleluia. Parágrafo 20. Satanás não tem direito de nada. Ele é apenas um blefe. Ele foi despojado de tudo que possuía no Calvário, quando Jesus Cristo tomou o lugar do pecador e morreu no Calvário. Satanás não tem direitos legais sobre mais nada. Aleluia! Você pode dizer aleluia, irmão. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Mas tudo está nas mãos da igreja e do crente. É isso, Satanás está perdido. Ele não é nada a não ser um blefe. Até mesmo a morte, ela mesmo, como ensinamos, a abelha, o guilhão, quando ela perde o seu ferrão, ela continua sendo abelha, mas sem o ferrão. Você sabia que a morte foi comparada com uma abelha? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão quer dizer ferrão. E quando a abelha ferrou uma pessoa, ela não ferra mais ninguém, porque o ferrão fica nela, ela não pode ter mais ferrão. E quando Satanás pegou o seu ferrão e cravou Jesus,
ele não pode ferroar mais ninguém. Amém, irmãos? Ele só fica zumbindo ao nosso redor, mas ele não pode ferroar ninguém. Porque Jesus tomou o ferrão da morte e levou o cativo o cativeiro. A abelha, quando ela perde o seu ferrão, ela continua sendo abelha, mas sem ferrão. E a morte não tem nenhum ferrão para o crente, seu ferrão se foi. A morte continua cantarolando para você, dizendo: bem, este é o fim da estrada, eu posso apontar o Calvário e mostrar uma ressurreição para ela. Amém, irmãos? Aleluia! Louvado seja Deus, amém? Você pode dizer: louvado seja Deus, irmãos? Glória a Deus! Na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, 80 a 84, preste atenção. Aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixa os fundamentais, deixa aquele povo que nega o poder de Deus dizer que é errado. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Amém. Amém? Olha aqui, eu acabei de falar, gente, é muita coisa. Aquele mesmo poder de Deus que falou para o mundo existir está nesse povo que tem o Espírito Santo. Ei, glória a Deus, aleluia. E o mundo existiu vindo do nada. Deus, pela fé em sua palavra, trouxe aquilo de onde não existia, trazendo. E nós, pela fé, com o Espírito Santo, podemos trazer as coisas que não são como se já fosse. Isso é certo. Homens e mulheres, é hora para que nós descubramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês eram gentinha acovardada. Vocês são filhos e filhas de Deus. A deidade não está no céu, ela está em você. Parágrafo 80. A deidade não está no céu, está em você. Amém, irmão? Vê? A deidade não está no céu, ela está em você. Aleluia! Eu sei que você pensa que eu estou louco, porém deixe-me fazer-lhe algo, irmão. O irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. Quando você entender que o Deus Todo-Poderoso vive em você, vida imortal, minha vida vos dou, disse Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Minha vida vos dou, Zoe. A vida de Deus está no ser humano. Ele esteve no passado ali. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou vida, rãs, abelhas, patos, galinhas, animais. Criou tudo. E nada foi criado a não ser que ele fosse criado por ele. Quem? Cristo. Quem é Cristo? A deidade. Ele chamou pragas e tudo mais nos dias do Egito. Quem? Cristo. Ele deteve as bocas dos leões. Ele apagou a força do fogo. Eles escaparam do fio da espada. Eles ressuscitaram os mortos do sepulcro. Quem? Cristo. Oh, que coisa! O que será? Quem é ele? Cristo, a deidade. Amém, irmão? Irmão e irmã, aquela deidade está em você. Não, eu não andarei mais convosco. Não foi assim que ele disse, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação da hora. Cristo na manjedoura? Não, Cristo em você. Nós não estamos adorando a Cristo na manjedoura, mas Cristo em você. O Espírito Santo, a esperança na glória, a esperança na vida. Aleluia! O Criador, Deus mesmo morando no ser humano. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas mesmo assim como Ele é, o veremos. Pois seremos feitos tais como Ele, o Espírito no ser humano. Nenhum lugar para Ele. Pessoas por aqui dizendo elas são de Cristo.
que a igreja deles é de Cristo, elas vão... E o que aconteceu ontem à noite? Elas abriram os seus presentes de Natal. Ele pregou essa mensagem na época de Natal. Vamos ver a respeito do papai. Lá dentro havia uma árvore e tudo mais. E eles estavam então deitando os seus presentes. Era isto que eles estavam dando. Veja, Jesus é o nosso maior presente. Amém. Quando a deidade de Deus pelo Espírito Santo entra no coração humano, ele faz sair tudo que Cristo não criou. Amém. Amém? Amém. Ele faz sair tudo que Cristo não criou. E o que foi que ele não criou? Satanás manipulou tudo. Satanás perverteu tudo. Satanás perverteu, colocou mentira em nós, falsidade em nós, colocou mundanismo em nós, lá no mundo, quando nascemos em pecado. E aí tudo aquilo que Cristo não criou, ele vem e tira de nós. Amém, irmãos? Amém. Sim, quando o Espírito Santo, a deidade de Deus, entra pelo Espírito Santo no coração do homem, ele faz sair tudo que Cristo não criou. Isto é a verdade. Amém, irmãos? Isto é a verdade. Então a deidade não está no céu, a deidade está na terra. A deidade está na terra, na igreja. Que igreja, pastor? A igreja. Que igreja? A física. Aquela que podemos ver, aquela que podemos assistir? Não, ela está numa noiva invisível. Amém, irmãos? Aleluia. Ela está numa noiva invisível. Uma noiva que é batizada no corpo de Cristo. Uma noiva que não é cabeça, ela é o corpo de Cristo. Ela é o corpo, ela é o corpo de Cristo. As mãos dela é a mão de Jesus, os pés dela é os pés de Jesus. Amém, os olhos dela é os olhos de Jesus. Diz o profeta: se Deus tem duas pernas agora, é as suas. Se Deus tem dois braços agora, é os seus. Se Deus tem dois pés agora, é os seus. É Deus vivendo, é Deus morando, é Deus caminhando. Alguém outro dia disse para o irmão Branham: é impossível que Deus esteja caminhando nas pessoas hoje em dia. Oh, irmãos, Deus prometeu que sim. Amém, irmãos? Deus prometeu que sim. É uma vida. É uma vida. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Deidade é vida. É o testemunho. Quando Paulo diz: eu conheço pelo poder da sua ressurreição, William Branham disse a mesma coisa. Eu conheço pelo poder da sua ressurreição. Quando você diz: eu conheço a vida de fulano, quando você diz: eu conheço a vida de fulano, não é o endereço, não é o CEP, não é o que ele gosta, não. É a vida que ele vive. Quando aqueles filhos de Seva estavam expulsando aquelas pessoas, tentando expulsar aqueles espíritos imundos, usando o nome de Jesus, os 7 filhos de Seva. Seva era quem? Um sacerdote. E os filhos de Seva eram os filhos do pastor da igreja. E os filhos de Seva assistiam um culto onde Paulo estava expulsando demônios. E Paulo estava invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E os demônios e os espíritos imundos eram expulsos. E os filhos de Seva dizem: deixa eu fazer a mesma coisa. Só que os filhos de Seva eram todos rebeldes. Eram todos crentes manufaturados. Não tinham uma vida digna do Evangelho. Só pelo fato do seu pai ser pastor e viver na igreja e entrar e sair com a Bíblia debaixo do braço não quer dizer nada. Satanás não respeita isso. Satanás respeita a vida. Verdade. E aí, quando eles viam a oportunidade de alguém com o mesmo espírito que Paulo estava expulsando, diz: eu espíritos conjuro.
pelo mesmo Deus, pelo mesmo Jesus que Paulo prega. E o demônio nada de sair. E os espíritos nada de sair. E insistiu com eles. Até o ponto de Satanás, o espírito imundo, ficar invocado com aquilo e parou e disse: que negócio é esse? Eu conheço Jesus e conheço Paulo. Não é CEP endereço, não. É a vida que vivia. Amém? Era a vida que levava. Qual é a vida que nós levamos? É a vida que levava. Vida é ação. Vida fala sobre ação. Eu conheço a Jesus e conheço a Paulo. E vocês, quem são? E aqueles espíritos saiu daquele homem que estava endemoniado e pulou sobre eles. Arrancou até a roupa dele e saiu nu correndo na rua. Os irmãos entendem, né, irmãos? Amém. Então, vejam bem. Então, eu quero pregar um assunto amanhã em Salesiano. Deus está no controle, amém, irmãos? Amém. Porque Deus pode tomar a direção. Então, deidade é a vida. É a vida que ele viveu. Ele disse: a vida que eu vivo, vós também vivereis. Paulo disse: a vida que eu vivo agora, nessa carne, não vive mais eu. Aquele eu foi embora. Aquele eu morreu. Aquele eu já era. Vocês não encontram mais o velho Saulo. O velho Saulo morreu. E quando a vida de Jesus Cristo entra, a sua velha vida morre. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais uma porção da sua palavra que nos deu nessa noite. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra que nós aprendemos nessa noite. Oh Senhor, isso é vida. Ter a vida, conhecer a vida. Ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Senhor, perdoa as nossas fraquezas. Perdoa talvez os nossos maus testemunhos às vezes, ó Pai. Ajuda, Senhor. Ó Pai, aumenta a nossa fé. Senhor, que nós possamos alimentar cada vez mais dessa palavra para trazer Jesus à cena, trazer a vida à cena. Oh Pai, abençoa, Senhor, perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja mantida em nossas vidas a cada momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus permitir. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus.